e atentos, vamos degustar, saborear mais uma Santa Missa, mais uma liturgia. E a liturgia de hoje vai falar para nós de algumas coisas que às vezes nós deixamos passar, porque criamos o péssimo hábito de, por exemplo, nos deixar levar pela primeira frase do anúncio de quase todos os evangelhos. Como é que o evangelho é proclamado? Como é que inicia? Naquele tempo, disse Jesus. Naquele tempo fez Jesus, naquele tempo curou Jesus, naquele tempo libertou Jesus. E aí a gente fica com a nítida impressão de que todas essas maravilhas aconteceram apenas e exclusivamente naquele tempo. Que estas coisas não são para os dias de hoje. E por causa disso, nós nos distanciamos de Jesus, nos distanciamos da graça salvífica dele e resolvemos viver uma vida, muitas vezes, de aparência. O que é viver uma vida de aparência, padre? É quando eu sou cumpridor de preceito. Eu acho que já disse aqui, se não disse aqui, foi lá na paróquia das Candeias, que o pior cristão que pode existir dentro da igreja é o seguidor de preceito. O que é isso, padre? Seguidor de preceito é aquele sujeito que conhece todos os preceitos da igreja. Você deve comungar pelo menos uma vez no ano, na Páscoa. Você deve jejuar toda sexta-feira. Você deve se abster de carne toda sexta-feira, sobretudo na sexta-feira da paixão. Você deve isso, você deve aquilo outro. Pronto. Guardar domingos iguais, festas. São as orientações da igreja que são boas, elas não são ruins. Mas quando eu me coloco diante de Deus apenas como cumpridor desses preceitos, já lá, Rafael, o que é que acontece? Eu começo a perder a noção de pecado. Eu começo a perder a noção de graça de Deus diante de mim, para a minha vida. Eu começo a perder a noção do que é a salvação de Deus, aquilo que Ele reservou para a minha vida. Começo a desacralizar o sacrifício que Jesus fez ao morrer na cruz. Nós, cristãos católicos, somos questionados por que cargas d'água, depois de Jesus ressuscitar por 2000 anos, nós ainda utilizamos o crucificado, Jesus na cruz, se Ele ressuscitou para nós. Nós, cristãos católicos, utilizamos Jesus na cruz para nos lembrar que esse instrumento aqui, que era instrumento máximo de tortura do Império Romano, e que somente os perversos e os mais piores dos piores, e a redundância de propósito, eram punidos com a morte na cruz. E Jesus, sendo inocente, foi crucificado como se fosse um perverso, como se fosse um maldito. E a Sagrada Escritura diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se faz maldito para que a maldição não se caia sobre nós, para que a maldição de Deus, quando nós recusamos viver uma vida de santidade, não recaia sobre nós. Mas para que a gente entenda a liturgia de hoje, que começa com a primeira leitura, falando de Pedro, se dirigindo aos chefes do povo e os anciãos, e diz: hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós, e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram, é que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem que está curado diante de vós. Ou seja, não fui eu, Pedro, pessoa física, humana, que consegui curar com meus propósitos, com meu querer, o meu desejo de que ele fosse curado. Não, foi o Cristo que vocês mataram e que Deus ressuscitou e curou este homem. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular, e em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Ou seja, para nós
sobretudo para nós cristãos, não existe salvação fora de Jesus, do sacrifício que Jesus fez na cruz, que é pura misericórdia e compaixão. Ora, se vocês tiverem a oportunidade de ligarem o canal de vocês na Canção Nova, e eu acredito que eles ainda conservam o crucificado do mesmo jeito que eu o conheci, vocês vão começar a perceber que o crucificado da Canção Nova é todo ensanguentado, é bem parecido com o filme de Mel Gibson, o que ele fez no filme, para que a gente tenha uma mínima noção do sofrimento de Jesus. E quando a gente olhar para Jesus na cruz e perceber o quanto foi dolorido para ele, Jesus, o inocente, que não cometeu pecado nenhum, mas que sofreu o que sofreu para nos dar liberdade, aí nós precisamos pensar: as minhas atitudes do cotidiano estão honrando o sacrifício de Jesus? Ou eu estou pregando ele de novo na cruz, deixando ele lá e abrindo mão da salvação que me foi dada quando Jesus foi crucificado? Porque o grande problema de Jesus ter sido crucificado não é a crucificação em si. Ele foi crucificado, morreu, mas morreu para nos dar salvação. Quando nós conscientemente rejeitamos a graça de Deus na nossa vida, nós pregamos ele na cruz, mas aí é que vem a pior parte: colocamos ele na cruz e a salvação dele não nos alcança, porque nós apenas estamos fazendo pouco caso daquilo que Jesus sofreu. E Pedro só pôde fazer esta cura porque ele foi fiel a Deus, obediente às palavras de Deus. Ou seja, a graça, a libertação e a cura para a nossa vida, a vida de santidade só vai acontecer na nossa vida quando nós formos fiéis a Deus, obedientes à palavra. Não adianta querer fazer a nossa própria vontade e achar que Deus vai agir em nós. Nós precisamos decidir se queremos ser cristãos cumpridores de preceito ou se queremos ser cristãos fiéis a Deus. É uma decisão que cada um de nós precisa tomar. A luz e as trevas não andam juntas. Não existe amizade entre o mundo e as pessoas de Deus. Por isso o mundo nos odeia. O Salmo vai dizer na resposta: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. O que é a pedra angular? Quem trabalha com construção sabe disso, que é a pedra que sustenta todo o edifício, esquadrinha todo o edifício. Ou seja, existe um modelo de construção. Antes o modelo de construção era sem essa pedra angular. Então cada um tinha uma concepção de como devia construir a sua própria casa. Qual é a casa? A casa de santidade, a casa de serviço a Deus. Que o digam os judeus. Os judeus não são todos unânimes na fé em Deus. Existem judeus que acreditam na ressurreição, existem judeus que não acreditam na ressurreição, existem judeus que acreditam na Cabala, que é uma espécie de espiritualidade. Ou seja, não existia para os judeus uma pedra angular, porque aquela pedra é Cristo, ela estava ainda sendo anunciada. E esse Cristo que é pedra angular, que vai nos dar o esquadrinhamento de como construir a nossa casa, ela agora foi usada para ser esta pedra, que vai esquadrinhar como nós devemos construir a nossa casa. A partir de Jesus, cada um não pode construir sua casa como quer, mas como Jesus nos ensinou. Ele é a pedra angular sobre a qual nós devemos construir a nossa casa. Que casa é essa? Nossa vida nesta terra. Ou seja, a nossa caminhada aqui nesta terra, ela deve ser de santidade para nós tomarmos posse de nossa salvação. Ou seja, é a nossa vida eterna que nós colocamos em risco quando nós dizemos não para o plano de Deus. Fidelidade nos traz cura, fidelidade nos traz libertação. Quando nós somos fiéis à Eucaristia, o que é que acontece? A gente consegue perceber as bênçãos de Deus, as portas das bênçãos dos céus recaem sobre nós. Quando é que nós estamos mais tristes? Quando a gente é infiel, mas às vezes a gente não sabe disso porque a gente não se apercebe. Naquele tempo, foi naquele tempo, não é para mim hoje. Jesus curou um cego em Jericó, foi naquele tempo. Eu cego hoje não posso ser curado. Jesus curou um paralítico, foi naquele tempo. Eu paralítico hoje não posso ser curado. E isso não pode ser admissível.
Quanto mais infiéis nós somos, mais afastados da graça de Deus nós seremos também. Menos nós vamos sentir que Deus está conosco. E quando sobrevier a tribulação na nossa vida, aí a gente não sabe o que fazer. Meu Deus, por que isso está acontecendo? E a gente não sabe que isso está acontecendo por quê? Eu digo que amo a Jesus, ponho a mão no arado e olho para trás. Quero viver uma vida como eu quero e bem entendo, sem prestar contas a ninguém. E isso não é possível. O Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: sou bom pastor. O bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. E o que é dar a vida pelas suas ovelhas? Tem tanto a vida literal, e Jesus assim o fez na cruz, ele deu a vida, como tem o dar a vida metafórica, ou seja, dedicar-se às suas ovelhas. E o Evangelho de hoje é um tapa com luva de pelica na cara daqueles que são donos da salvação, acham que Deus pode se encaixar numa igreja ou numa agremiação religiosa. Preste atenção, porque quem está dizendo é o próprio Jesus, não é o padre. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Quem são os mercenários dos tempos de hoje? Que não são os pastores, são os falsos pastores, homens indignos que se deixam ser ordenados padres e, em vez de pregar a salvação, em vez de pregar a palavra com a verdade que vem de Deus, enganam o povo. Começa a trocar a bênção de Deus por recursos financeiros ou por regalias, porque eu sou padre, a comunidade tem que bancar tudo para mim. Não, filho, eu sou padre, eu sou servo da comunidade. Eu tenho que doar a minha vida pelas ovelhas que são vocês. Ou seja, não somente fazer a pregação aqui na igreja, mas quando, depois da missa, vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, poderem contar com o padre. Padre, estou passando por isso, me ajude. Essa é a função do sacerdote na igreja. Não é outra, não é ser louvado, não é ser aplaudido. É estar à disposição das ovelhas. Nós, padres, precisamos dizer junto com Jesus: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu as conheço, as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai conhece a mim e eu conheço ao Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas, e agora é que vem a parte mais gostosa. Presta atenção. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Qual é o aprisco? Comunhão, matrimônio, Eucaristia, unção dos enfermos, batizado, crisma. Ou seja, eu tenho outras ovelhas que não são do aprisco igreja, que não são aprisco daqueles que eu chamei de perto, que não são aprisco da sucessão apostólica. Eu, Jesus, tenho outras ovelhas que não pertencem à igreja que eu estou edificando, estão lá fora. Diz Jesus: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, desse retiro. Também a elas devo conduzir. Quem vai conduzir essas outras ovelhas? Jesus. Não é o Papa, não é o Bispo, não é o Padre, é o próprio Cristo. Elas escutarão a minha voz. Vai ouvir a voz de quem? De Jesus. E haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus em nenhum momento diz que haverá uma só igreja e um só pastor. Haverá um só rebanho. Um rebanho pode ser dividido em vários apriscos. Então eu tenho o aprisco igreja, aqui é aquele povo que abraçou os sacramentos, e eu tenho o aprisco, que são das pessoas que, como São Paulo disse, aquele que não tem a lei escrita, mas tem a lei gravada no coração, cuja consciência ora o acusa, ora o absolve. Essa consciência serve de justificativa para ele. Essas são as ovelhas que Jesus vai falar, vai chamar para a ação da justiça, vai falar no pé do ouvido dessas ovelhas, e elas escutarão a voz de Jesus. E haverá um só rebanho, o rebanho daqueles que entenderam que a justiça é aquilo que agrada a Deus, e um só pastor, que é Jesus, que conduz tanto a nós cristãos católicos, como aqueles que Jesus chama e não são cristãos, mas que Jesus também chama para a salvação. Ele é o único pastor, e nós precisamos, como rebanhos, sermos fiéis a isso, porque a nossa relação com Jesus é como se fosse um casamento.
Como é que a gente diz no casamento? E as pessoas se confundem muito, sabe, Diácono? Quando vão fazer as promessas do casamento, o fulano diz: fulana, eu te recebo por minha esposa e te prometo ser fiel. Aí a fulana diz: fulano, eu te recebo por esposo e te prometo ser fiel. E às vezes a gente confunde que essa fidelidade é ao outro. Não é. Essa fidelidade é ao sagrado do matrimônio. Entende? Não é um ao outro, porque fidelidade a gente deve apenas a Deus nosso Senhor. Aos homens nós devemos lealdade. Por lealdade eu estarei apenas com você, não por fidelidade, mas por fidelidade a Deus nosso Senhor, eu não vou macular o leito matrimonial, porque quando eu faço isso, eu entro em pecado comigo mesmo e coloco outra pessoa em estado de pecado. Ou seja, infelizmente, eu vou me afastando da graça de Deus. Por quê? Porque eu estou contrariando um dos sacramentos. Fidelidade ao batismo. O que é fidelidade ao batismo? Você ser profeta, pastor e rei. Como rei, se comportar como o filho e irmão de Jesus. Como profeta, denunciar as injustiças. Aí eu estou sendo fiel ao meu batismo. E como sacerdote, pregar esta palavra para os meus irmãos, dentro de minha casa. Quando é que eu sou fiel ao crisma? O sacramento do crisma é o sacramento da confirmação do batismo. Quando eu digo: olha, de viva voz, eu agora quero cumprir tudo aquilo que eu disse lá no batismo, se eu fui batizado adulto ou que meus pais disseram para mim. Quando é que eu sou fiel no sacerdócio, no sacramento da ordem? Quando eu prego a palavra de Deus e não a minha própria vontade. Aí eu estou sendo fiel. Quando é que eu sou fiel no matrimônio? Quando eu digo: não vou trair o meu esposo ou a minha esposa, porque sou fiel a Deus, a esta graça maravilhosa que vem no matrimônio, onde marido e mulher oram um pelo outro. Gente, é fonte de bênção e de graça o matrimônio. Não é casamento. Casamento é coisa do mundo. Se casamento fosse bom, não precisava de ciúme, para que padre, para que juiz. Não é assim que diz o cancioneiro popular? Mas matrimônio não é casamento. Matrimônio é a união de homem e mulher que querem caminhar junto com Deus para a salvação da família, para juntos tomarem posse dessa salvação. Então, quando eu violo a santidade do casamento, do matrimônio, eu estou sendo infiel a quem? A Deus. E aí a graça não acontece na minha vida, e aí eu vou reclamar de quem? Entende? Então eu não posso estar no altar e me dar ao luxo dessas infidelidades. Eu não posso assumir a posição de quem ensina e ao mesmo tempo estar sendo repreendido na rua pelo meu irmão, porque dessa maneira eu vou escandalizar a igreja de Cristo. Jesus disse: escândalo sempre haverei de ter, porém ai daquele homem ou mulher por quem vem o escândalo. E é um escândalo para nós, por exemplo, o padre está aqui falando bonitinho para vocês dessas coisas de vida de santidade, aí vocês encontram o padre Gregório lá no botequim enchendo a cara. Está certo isso? Quando o padre vier pregar no outro domingo aqui para vocês vão acreditar na palavra do padre? Claro que não. É que o padre safado diz que não é para beber e está enchendo a cara, diz que não é para fumar e está lá com charuto. Então nós temos essa responsabilidade. Nós, quando deixamos de xingar, nós quando deixamos de farrear, nós quando deixamos de fazer alguma coisa que nos agrada, não é porque a gente é santo e bonzinho, não. É porque a unção de Deus sobre nós nos exige uma vida diferenciada para mim e para a salvação do povo. Eu não posso, em sã consciência, dizer uma coisa para vocês e fazer outra. São os sacrifícios do nosso ofício. Nós somos obrigados a fazer isso, porque o nosso chamado é esse, para a vida de santidade. Vocês são convidados a aceitar esta vida de santidade, e a opção é de vocês. Vocês não são obrigados a fazer isso. Vocês, se quiserem, podem fazer, pregar bonito na igreja e ir lá fazer outra coisa, mas vocês têm o convite. Aceitar esse convite é uma outra conversa, porque depois que vocês põem a mão no arado, olhar para trás dá problema. O que é que Jesus diz? É melhor amarrar uma corda com uma pedra de moinho no pescoço e jogar no rio.
tamanha a gravidade de dizer sim a Deus e depois dizer não. Ou quente ou frio, morno eu vomito. Deus nos livre, Deus livre a cada um de nós de sermos mornos. Que nós possamos firmar a nossa fé em Jesus Cristo, que nós possamos exercitar a fidelidade e a obediência a quem? A Deus nosso Senhor. Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que Ele disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas aqui está dizendo que tem outras ovelhas, que são de outros apriscos, que Ele vai chamar, porque essas outras ovelhas não vão comer nem do corpo, nem vão beber do sangue, mas vão encontrar a salvação, porque Ele é o pastor das ovelhas e nós somos o seu rebanho. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,